Agora que nós já preparamos o design e já preparamos nosso arquivo lá no Google Drive, vamos trabalhar a programação. Então aqui, nós vamos começar aqui. Primeiro vou inicializar 3 variáveis, uma variável chamada registro, uma tabela e uma chamada número. Então vem aqui, variáveis, a primeira registros. Esses registros são uma lista vazia. Criar uma lista vazia. Também eu vou criar a variável tabela. Tabela. Deixa eu ver só o zoom, tá tudo ok, 100%. Também é uma lista vazia. E o outro, que não é uma lista vazia, apagar bloco, seria o num. É um valor, uma variável que eu vou iniciar com 0. Então já fechamos aqui, tá? A primeira coisa, já que nós já botamos o endereço no campo do web, aqui nesse caso, e aqui na web nós já botamos o URL, o que eu vou fazer agora? Ao iniciar, aqui eu venho no screen, ao iniciar o screen, ao iniciar a tela, iniciar o programa, eu vou chamar a web. Então, ao iniciar o screen, eu venho e vou obter a informação que está lá na web. Muito bem. Quando você obtém, você vai chamar esse outro elemento. Receber o texto. Então, vem aqui na web. Depois que você chama, você tem esse comando que vai, depois que você receber o texto. O que você vai fazer? Então, nós vamos trabalhar quem? Vamos guardar a informação do texto dentro da variável tabela. Então, eu vou ajustar minha variável. Qual é a variável que eu quero ajustar? Tabela. Então, eu vou pegar essa informação aqui e vou colocar na tabela. Para isso, eu vou precisar dessa peça, que transforma uma tabela CSV para uma lista. Então, ele vai transformar aqui uma tabela CSV para uma lista. E aí eu trabalho com essa peça aqui. Muito bem. Nós já temos toda a informação necessária. Precisa fazer mais uma coisa. Eu vou criar um procedimento chamado formatar. Tá? Então, eu vou criar um procedimento aqui. E esse procedimento eu vou chamar de formatar. Então, automaticamente, quando eu crio o procedimento, eu posso chamar o procedimento formatar. E agora, só me resta programar o procedimento formatar. O procedimento formatar, eu vou remover a primeira linha da tabela, que é aquela onde está escrito o nome, índice, tudinho. O cabeçalho da tabela. Então, eu vou pegar a lista tabela, remover item. Lista. Venho aqui, remover item da lista. Qual é a lista que eu estou trabalhando? A lista tabela. E qual a informação? Eu vou retirar a primeira linha dessa lista, que seria o cabeçalho. Muito bem. Agora, vamos verificar outro item.
Vamos verificar outro item. Eu vou programar o botão próximo. Agora nós vamos programar o botão próximo. Então, vamos lá. Então, botão próximo. Botão próximo. Quando o botão próximo for acionado, clicado. O que eu vou fazer no botão próximo? No botão próximo, eu vou iniciar mudando essa variável, eu iniciei com 0, então eu vou acrescentar uma unidade. Então, variável, o número, vou fazer uma operação matemática de soma, essa variável, que é a variável número, mais uma unidade. Ok? Pronto. Ora, e agora é o seguinte. O que eu vou fazer? Se esse rapaz, essa variável, se ela for maior que o número de elementos que tem dentro da tabela, eu volto a dizer que ela é 1. O que é que significa? Quando ela chegar no último elemento, ela volta para o primeiro, tá? Isso evita que eu tenha problema dentro do programa. Então, eu vou começar com se, que é um condicional. Eu venho em controle, se. Então, aqui eu vou trabalhar com uma matemática maior que. Maior quem? Que essa variável, número, seja maior que o comprimento da tabela, da lista da tabela. Então, eu vou medir o comprimento. Vou procurar aqui, comprimento da lista. E qual é a lista aqui em questão? A nossa tabela. Então aqui vou dar uma ação. Pronto. Tabela. Eu acho que aí dá para ver. Muito bem. Se isso for verdade, se esse número for maior do que o comprimento, eu vou ter que voltar ao início. Então vou ajustar a variável, essa variável, para o valor 1. Com isso, ela volta para o primeiro elemento da lista, no histórico vetor. Agora eu vou pegar e guardar na variável registros, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar no registro o índice do número, quantos números eu tenho. Então, eu tenho aqui, tá, registros. Então, vamos lá. Ajustar a variável, registro. Então, a variável que eu estou em questão é do registro. E eu vou ajustar o item da lista. Selecionar item da lista. Eu vou selecionar o item da lista. Vem aqui. Acrescentar. Opa. Criar. Eu passei. Epa, que eu acho que estou errando. Selecionar. Vamos devagar desde o início. Criar, escolher item, selecionar item da lista. Qual é a lista? A lista em questão é a tabela.
qual é o item que eu vou selecionar? Isso aqui está sendo uma espécie de loop, então é ele que vai ser trabalhado. Tá? Registro. Aí, esse registro passa a ser uma lista. Então, eu vou pegar os 4 elementos. Eu vou ter aqui o ID. Eu vou trabalhar o texto. Vou trabalhar aqui o nome, o e-mail, as 4 caixas de texto e o link, tá? As 4 caixas de texto que estão lá. Então eu vou selecionar um elemento da lista. Venho na minha lista, selecionar o elemento da lista. Agora, que lista que eu vou selecionar? A lista registro. Eu passei o item da tabela para registro e vou selecionar o item da variável registro. Nessa variável, eu vou aqui pegar ID será a informação, é o elemento 1 dessa lista. O nome será o elemento 2 da lista. Duplicar. O e-mail será o elemento 3 dessa lista. E o link, o elemento 4 dessa lista. Muito bem. E aí, o que é interessante, já que nós estamos com esse link, eu tenho esse meu navegador aqui e eu ir para esse link. Então já posso de cara visualizar a imagem que está nesse link. Tá? Agora, esse temporizador, para que serviu o temporizador? É para exatamente saber, só fazer essas minhas operações depois que o dado estiver arriado dentro do meu aplicativo. Então, para isso eu vou usar o temporizador. Lembrando que o nosso temporizador está programado para disparar cada 1 a 100 mil milissegundos, que é 1 segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um condicional. Nesse condicional, eu vou verificar se o comprimento da lista da tabela for diferente de 0, quer dizer, ainda não baixou. For diferente de 0. Então, eu venho aqui na matemática, tem que ser diferente de quem? O comprimento da lista da tabela. Então, essa variável, e aqui, comprimento da lista. Mas que lista? Dessa variável tabela. Que eu trago do meu Google Drive e coloco toda a informação na tabela. Quando ela for diferente de 0, quer dizer, já tem informação. Ela tem informação, então o seu comprimento não é mais 0. Então, o que eu vou fazer? O texto que está bem aqui, eu vou alterar o texto. Aquele texto está escrito lá inicialmente, baixando dados. Então, esse texto eu vou modificar. Nessa situação, quando isso aqui for diferente de 0, o texto, todos os dados já estão no meu aplicativo. Então, dados baixados. Eu vou escrever
dados baixados. Muito bem. Com isso, nós encerramos a programação. Nosso aplicativo está pronto para ser utilizado. Nem acabamos nem usando o nosso notificador. Tudo bem. Depois a gente usa, faz alguma coisa com ele. Então o programa está pronto para você fazer o download do APK, instalar no seu celular e já começar a ler informação da planilha que está no seu Google Drive. Até o próximo aplicativo.